Olá, pessoal. Vamos continuar então o nosso estudo em relação a gráficos de controle, agora abordando um outro tema que é muito importante para que a gente possa avaliar a adequação dos parâmetros que nós estamos utilizando para a construção das cartas de controle, com base na nossa necessidade, com base na realidade do processo, com base na real capacidade que nós estamos tendo de usar essa ferramenta para a identificação de pontos de melhoria, para a necessidade de intervenção do modo mais preciso e mais adequado para a realidade desse processo. Vamos falar um pouquinho sobre erros. Erros tipo 1 e erros tipo 2. Uma primeira questão que poderia ser levantada é por que falar em erro, né? Essa ferramenta não está sendo estudada, pensada para que dê um nível de certeza alto em relação às decisões? Claro, a ideia é essa. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando de estatística. E se é estatístico, não é determinístico. Ou seja, não temos certeza absoluta que tudo que está sendo indicado corresponde à realidade. Existe uma chance de que a nossa conclusão, que sempre está voltada a processo está normal ou processo está com condições especiais, que essa nossa conclusão seja direcionada de forma errada, tá? Pela informação da carta. Existem erros associados a isso. E esses erros podem ser colocados em duas categorias, dois tipos. O primeiro é o chamado erro tipo 1, erro alfa, ou alarme falso. Esse termo alarme falso é interessante porque já deixa bem claro, né, qual é a intenção, qual é a situação que está acontecendo. É uma indicação que não corresponde à realidade. É a indicação de que alguma coisa mudou, que causas especiais estão presentes, quando na verdade nada disso aconteceu. Então é uma situação que exige a nossa atenção, porque pode gerar uma série de problemas, como paralisações no processo, perda de produtividade por consequência, em alguns casos, perda de qualidade, porque dessa maneira nós não teríamos como garantir a continuidade dos parâmetros. Alguém pode mexer, já que o processo parou por uma suposta falha. É comum que as pessoas tentem fazer algum ajuste, desnecessário nesse caso. Mas ao fazer esse ajuste, mexendo no que não deveria ser mexido, acaba impactando o resultado. Isso acontece, pessoal, numa situação mais ou menos assim. Como é que a gente poderia visualizar isso no gráfico, na carta de controle? Imagine que a gente tenha a nossa carta de controle aqui, limite superior, limite inferior. E aqui uma linha média, tá? Em torno da qual os dados, as amostras, estão oscilando. Bom, nós sabemos que um comportamento desse tipo que eu acabei de desenhar representa uma situação de normalidade, inexistência de causas especiais, está tudo funcionando bem. Entretanto, existe uma possibilidade, existe uma probabilidade de que o processo não tenha nenhuma mudança, que somente as causas planejadas continuem atuando, mas que na próxima amostra que eu vá tirar, tá? Imagine que nós estejamos aqui nesse ponto, na próxima amostra que eu vá retirar do meu processo, nós temos, por exemplo, um valor bem aqui, acima do limite superior ou abaixo do limite inferior. A probabilidade que eu vou mencionar agora é a chance de que na próxima amostra que eu vou tirar, que eu vou retirar do meu processo, haja uma indicação de que o processo não está sob controle em decorrência de uma causa especial que não existe. E essa probabilidade, o erro tipo 1, para o caso de cartas por variáveis, vai ser sempre 0,27%. E essa probabilidade está decorrente exatamente do posicionamento dos limites de controle, mais 3 sigma, menos 3 sigma, o que faz com que esse valor sempre seja alcançado. Já discutimos um pouquinho sobre isso. Eu posso diminuir esse erro. Como? Aumentando o afastamento dos limites, colocando 3 sigmas e meio, 4 sigmas, vai diminuir esse número.
vai diminuir a possibilidade que haja uma indicação falsa. Mas, por outro lado, o próximo erro que a gente vai ver vai ser prejudicado. Tá? Então, como eu falei quando a gente começou a estudar esse assunto, a fixação dos limites a mais ou menos 3 sigma já pressupõe, já aceita a existência desse erro tipo 1, 0,27%, que é considerado para esse tipo de situação um erro relativamente baixo, para evitar que haja um aumento do erro tipo 2 caso a gente colocasse mais afastado. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ver um outro indicador chamado ARL. ARL significa Average Run Length, ou seja, o tamanho da corrida. Tamanho da corrida. Ou quantas amostras, aqui traduzindo para o âmbito de processo, quantas amostras eu teria que tirar até que houvesse uma indicação de descontrole. Nesse caso, esse ARL é calculado dividindo 1 pelo alfa, ou seja, 1 sobre 0,27. Se a gente dividir 1 por 0,27%, né, nós teríamos um valor de 370. Ou seja, o que isso quer dizer? Nós teríamos uma indicação de descontrole falsa a cada 370 amostras coletadas. 370 amostras coletadas, pessoal, é um número considerável, né? Considerando principalmente um processo mais estável. Supondo que um processo estável você tire 2 amostras por dia, mais do que suficiente, nós teremos 185 dias, há quase um ano, se a gente considerar dias úteis. Se colocar dias úteis aí vai dar para 240, 250 dias, então é muito tempo. E se a gente conhece o processo, existem outros sintomas que podem nos indicar se alguma coisa mudou ou não. E principalmente para quem conhece esse tipo de erro, vai tratar essa indicação com mais cuidado, né? Vai olhar para outros comportamentos, para outras evidências. Então, talvez um ponto isolado, todos os valores normais aconteceram em um ponto isolado, bom, vamos depois tirar uma segunda amostra. Será que de fato é uma causa especial? Será que está dentro da aleatoriedade? Então, existem algumas comprovações que a gente pode fazer para tentar ser mais assertivos ainda nessa tomada de decisão. Bom, já o erro tipo 2 é aquele que acontece quando mudanças que de fato aconteceram, ou seja, o processo que tinha apenas causas normais, passou a contar também com a presença de causas especiais, alterando de certa forma o seu resultado, e essa mudança não é identificada na próxima amostra, sempre olhando para a próxima situação, para a próxima amostra que a gente vai coletar. Nessa próxima amostra não se detecta esse fato. A consequência desse erro tipo 2, ou seja, da gente não conseguir detectar, principalmente por um certo tempo, essa situação, é que a gente vai ficar por um certo tempo tendo o processo funcionando fora das condições ideais. Parâmetros foram modificados, causas especiais estão atuando, a gente não percebe isso, continua funcionando normalmente, e mesmo que as amostras estejam todas dentro dos limites, no total, considerando tudo que foi produzido, todos os serviços prestados, a gente pode ter uma insatisfação do cliente um pouco maior, a gente pode ter um leve aumento no número de não conformidades. Isso tudo pode trazer problema. Tá? Por exemplo, vamos imaginar um processo de atendimento ao cliente e que nós estamos calculando, estamos controlando a variável tempo médio de atendimento. Tempo médio de atendimento. Que vamos supor que, pelos dados históricos, esse é o valor aceitável, tá? que nós consideramos normal, é de 10 minutos. Então o cliente demora, em média, 10 minutos para ter o seu atendimento concluído. Imaginem que por um problema no sistema, que passou a funcionar de forma não tão boa, com algumas falhas, com alguma demora, algum delay, esse tempo médio de atendimento passou para 11 minutos. Uma mudança de 10%, não é uma mudança tão significativa assim. A chance de, na próxima amostra que eu pegar, quando eu pegar mais, sei lá, 4 clientes, verificar o tempo de atendimento, tirar uma média, pegar essa média e colocar na carta de controle. A chance de eu não detectar essa mudança vai ser o erro tipo 2. Vai ser o nosso erro beta. Tá?
E esse erro, acho que fica bem claro a gente já tentar chegar numa definição sobre isso, ao contrário do erro tipo 1, ele não é fixo. Ele não vai ter um valor determinado para qualquer situação, como é o 0,27% lá do erro tipo 1. Esse erro tipo 2 depende da magnitude da mudança. Então, se a média mudou de 10 para 11, eu vou ter um erro tipo 2. Se mudou de 10 para 15, por exemplo, mudança maior, 50%, esse erro beta vai ser maior ainda. E, consequentemente, eu vou ter a condição, espera-se que eu consiga detectar essa mudança mais rapidamente, no prazo mais curto. Tá? Novamente, nós vamos usar aquele indicador, o ARL, só que ele vai ser calculado de uma forma um pouquinho diferente quando eu quero calcular o número esperado de amostras que eu tomo até que haja a indicação de descontrole. Até que o erro tipo 2 não aconteça. É o contrário do outro. Lá eu estava considerando o número de amostras até que o erro 1 aconteça. Aqui até que o erro 2 não aconteça, ou seja, que a amostra seja detectada. Por isso, a fórmula é um pouco diferente. Vai ser 1 dividido por 1 menos beta. Tá? Então, fazendo dessa maneira aqui, a gente consegue também determinar o número esperado de amostras que eu vou ter que pegar para que nós possamos chegar até essa definição de que o processo está descontrolado e que, ou com causas especiais atuando, e que alguma mudança é necessária. Bom, nós vamos agora entrar na parte do cálculo, tá? Vamos chegar a uma fórmula que pode ser útil. Vou fazer também um exemplo com vocês, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu só queria fazer uma breve introdução de como a gente vai trabalhar. Nós vamos, então, para deduzir essa fórmula, para entender um pouco melhor esse contexto, nós vamos levar em conta que uma variável qualquer que nós estejamos trabalhando, uma variável x, que poderia ser, por exemplo, o tempo de atendimento, como nós vimos agora há pouco, isso aqui pode ser o tempo de atendimento. Ele segue a distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma. Vamos supor isso aqui. É necessário? Nem tanto, porque a gente está trabalhando com dados agrupados, ou seja, o que nos interessa é o gráfico de médias e não o gráfico de valores individuais. E aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês relembrem o teorema do limite central, que diz que se a gente tem uma variável qualquer, uma variável aleatória qualquer, se eu pegar a média desses valores e tentar estabelecer a distribuição dela, essa distribuição das médias segue a distribuição normal. E ela vai ter média μ, ou seja, a mesma média dos dados individuais, e vai ter um desvio padrão de sigma sobre raiz de n, onde esse n é o número de observações em cada subgrupo. Tá? Aquele 4, aquele 5 são os mais tradicionais. Então lembrem que isso aqui veio do teorema do limite central. E o que a gente vai então fazer é, supondo que houve uma alteração no processo, portanto vamos supor que essa alteração no processo foi decorrente da atuação de uma causa especial, e nesse caso vamos trabalhar a alteração na média, tá? Pode ser trabalhado também a alteração na variabilidade, é um pouco mais complexo esse cálculo. Não vamos abordar alterações na variabilidade, vamos abordar somente alterações na média, que é o mais comum. Então, supondo que a média seja alterada de um valor lambda sigma, o que é isso? Lambda é um parâmetro qualquer, tá? É um coeficiente qualquer. E sigma é o desvio padrão dos dados individuais, a nossa variável. Isso é um dado do processo. Então, a média pode ser alterada um desvio padrão, pode ser alterado 2 desvios padrões, 1,5, meio, 0,7. Tá? O que define isso é esse lambda. Então, como eu falei para vocês, quanto maior for esse lambda, maior vai ser o erro beta. Quanto menor for o lambda, menor vai ser o erro beta. E aí a gente vai, no próximo vídeo, tentar estabelecer uma forma de calcular esse erro beta, levando em conta essa situação que nós acabamos de apresentar. Ok?